E parece que não há sinal de vida inteligente por aqui. Oi! Olá, olá, gatinhos robôs desse multiverso. Galera, como prometido aqui, tô trazendo um segundo vídeo pra falar sobre Lightyear, só que agora nesse vídeo aqui eu vou trazer alguns spoilers e algumas análises mais aprofundadas e pontos que fazem realmente eu ter me apaixonado por esse novo longa da Pixar. Então não digam que eu não avisei, hein? Esse vídeo tem muito spoiler. Meu nome é Patrick e você está assistindo ao Trick Studios. Bom, mas antes da gente começar, vale um lembrete, gente, que esse é uma parte 2 de um outro vídeo que eu fiz aqui falando sobre Lightyear e um vídeo totalmente sem spoiler. Então, quem ainda não assistiu esse vídeo, me ajuda, por favor. Eu vou deixar ele aqui no card para que vocês peguem todas as análises e tudo que eu falei primeiramente e que nesse vídeo vocês consigam continuar essa análise comigo. Então clica no link aqui no card ou na descrição e bora continuar falando sobre esse filme maravilhoso e super nostálgico. Foi belíssima. Bom, uma coisa que eu posso garantir pra vocês é que sim, Lightyear trabalha muito com a nostalgia do fã. 0 certo, eu fiquei feliz. Não que isso vá prejudicar a experiência. Como eu digo no vídeo sem spoiler, ele é um filme que consegue se sustentar sozinho, pelo menos na minha visão, ele consegue criar uma história e uma narrativa que se sustenta mesmo pra quem não assistiu Toy Story, mas é inegável que quem acompanhou todos os filmes de Toy Story vai ver muitas referências aqui, porque justamente em Toy Story a gente está vendo o brinquedo que foi inspirado nesse filme que a gente está assistindo. Então o filme já começa estabelecendo esse universo e eu acho que foi um detalhe super simples, super sutil, mas que funcionou muito bem quando a gente começa o filme já com aquela tela preta falando que esse foi o filme que o Andy assistiu em 1995. É aquela coisa bem básica, mas é o básico que funciona, faz o que precisa fazer. O extraordinário é demais. Olha, os primeiros minutos, se a gente pegar o Buzz saindo daquela câmara de hibernação e ele chegando naquele planeta, toda a linha narrativa dele é basicamente a mesma coisa que ele fala no início de Toy Story 1. Primeiro, quando ele sai da nave, ele se dá conta que ele saiu da hibernação, e depois, quando ele chega e ele fala que o solo é um pouco instável. O terreno parece um tanto instável. Fala sobre o ar ser respirável. Tudo isso tava no primeiro filme de Toy Story e aqui tá de novo. Então existe uma continuidade do personagem que é muito bem estruturada. Nada muito difícil, mas é tão gostoso de ver em tela, funcionando e sendo trabalhado, que enfim, esses primeiros minutos realmente funcionaram muito bem e foram muito divertidos, porque daí a gente entende o Buzz brinquedo, tendo todas aquelas reações e as atitudes dele no primeiro filme. E isso é só o início, porque nesse filme a gente consegue ver a construção dele, inclusive em termos do uniforme que ele usa. Porque se a gente olhar os primeiros minutos do filme, o uniforme dele não tem o disparador de laser, não tem as asas, que por muito tempo eu fiquei olhando assim o filme eu pensando, quando é que ele vai usar? Quando é que ele vai usar as asas? Relaxa. Que é algo super icônico do personagem desde quando a gente assistia os filmes de Toy Story. Mas aqui a gente vê a construção desse uniforme, essa construção também de um patrulheiro espacial até se tornar o que a gente viu nos brinquedos. Então essa construção que a gente vê sendo trabalhada no filme, desde o início até chegar ao que a gente viu como brinquedo, eu achei muito legal. Eu achei uma construção que fez sentido. Brilliant! E aí, além desses aspectos que ele pega dos filmes de Toy Story e traduz aqui nesse filme, outra coisa que é inegável são as referências a Star Wars que a gente vê em vários aspectos. Nesses primeiros minutos, quando a gente vê eles pegando, por exemplo, aquela espada de luz, que não é exatamente um sabre de luz, mas a forma como ele luta, a forma como ele manuseia aquilo, não tem como não olhar e pensar diretamente nos Jedi, ou quando eles estão com os blasters, por exemplo, é tudo muito parecido com o que a gente viu em Star Wars. Isso é muito legal. Como eu já tinha dito antes, pra mim, deu um casamento perfeito entre a Pixar e a Lucasfilm. E aí quando a gente parte pra trama em si, pros dilemas que os personagens vivem, como eu disse, ele consegue trazer algo muito presente dos filmes da Pixar, que é aquela emoção, que é aquela moral, e que nesse filme aqui, eu não acredito que seja uma moral ou algo super inovador, porque basicamente o que a gente tá vendo é a jornada de um personagem arrogante, um personagem que se coloca como
o grande herói de tudo, quando na verdade ele precisa aprender a trabalhar em equipe e muitas vezes ouvir as outras pessoas. Então é por causa dessa arrogância, dessa prepotência, que o Buzz acaba causando todo aquele caos, e aí ele acaba assumindo a culpa, ele entendendo que ele é o grande causador de tudo aquilo. E o que não tá errado, só que a grande moral do filme é entender que a gente erra, a gente tem que perdoar as pessoas e a gente tem que se perdoar. E é a grande questão do Buzz não se perdoar que faz com que toda a trama se desenrole e ele não acabe vivendo uma vida como, por exemplo, a amiga dele, a Alicia, que, diga-se de passagem, é uma personagem perfeita. Empoderada, gata! Que coisa maravilhosa ver uma personagem como ela sendo retratada num filme da Pixar. Como eu disse, nada panfletário, nada que realmente seja um checklist de dizer nós precisamos de uma personagem LGBT, precisamos de personagem... Não, ela tá ali na história e tem um papel de liderança e um papel de importância extremamente vital pro desenrolar da narrativa. Ela e a neta dela, a Izzy. Então eu acho que realmente essa construção dessas personagens funcionou muito bem e trouxeram de novo uma identificação super importante para essa animação. E o dilema do Buzz traz justamente a humanidade do personagem. Quantas vezes a gente cometeu erros e por vezes as pessoas à nossa volta nos perdoavam ou seguiam adiante e a gente ficava preso naquela culpa. E isso é realmente algo que é muito importante de ser abordado e que eu acho que foi muito bem trabalhado no filme. Principalmente porque isso desencadeia outros assuntos secundários que eu também comentei no vídeo sem spoiler. Por exemplo, essa masculinidade tóxica. Não tá dizendo ali, o Buzz em nenhum momento diz que ele precisa fazer as coisas porque ele é um homem, mas em vários momentos que ele tá ali com a Izzy, existe essa percepção, existe essa sensação de que ele é o grande protetor, ele que tem que fazer as coisas, e isso tá misturado com uma questão de culpa, tá misturado com um senso de responsabilidade que não necessariamente é dele. Eu acho que o roteiro trabalha bem esse aspecto justamente porque mostra um personagem que precisa tirar esse peso das costas e aprender a dividir essas coisas, a dividir essa responsabilidade com as outras pessoas à sua volta. E, principalmente, se perdoar. Eu acho que esse filme conseguiu trabalhar algo muito interessante que eu disse, não é inovador trazer um protagonista arrogante. Se a gente pensar, por exemplo, o próprio Woody no primeiro filme de Toy Story, tem isso, tem essas características, essa arrogância. E isso é nítido, isso é presente do personagem e da evolução do personagem. E aí aqui a gente vê o Buzz seguindo um caminho pouco semelhante, mas com uma roupagem um pouco mais nova, um pouco mais atualizada. É como eu disse, não é inovador em si o tema, mas a forma como ele é abordado, eu acredito que sim, trouxe novas camadas e uma inovação por isso. Acho que Lightyear vai funcionar muito bem para essa nova geração que vai assistir e vai começar a entender essa questão de trabalhar em equipe, entender que a gente erra, mas que a gente tem que se perdoar, que a gente pode seguir adiante e perdoar as outras pessoas. Tudo isso eu vejo como algo benéfico desse filme, como uma moral que realmente é interessante para essa nova geração. E aí, tá curtindo o vídeo? Gostou de Lightyear? Se vocês estão aqui assistindo esse vídeo com spoiler, é porque provavelmente já assistiram. Às vezes não. Então deixa aqui nos comentários o que vocês acharam de Lightyear e não esquece de aproveitar e deixar um like aqui embaixo, porque isso me ajuda pra caramba, faz com que o YouTube entenda que esse é um vídeo relevante para mais pessoas que também assistiram Lightyear. E é claro, eu fico muito grato por esse apoio também. E com essa questão da temática, dessa arrogância do Buzz, nós descobrimos no grande plot twist do filme que o Zurg, na verdade, nesse filme, é uma versão do Buzz do futuro. E aí a gente percebe que essa linha narrativa dessa arrogância do Buzz continua, inclusive, no antagonismo do filme. Muita gente deve ter ficado confusa, eu fiquei um pouco também, assim, não vou dizer que ficou muito claro, assim, como é que funcionou essa questão de Passado, presente, futuro. mas é muito legal ver que os próprios criadores pensaram nisso e desenvolveram essa ideia usando algumas ideias da relatividade, da questão do tempo, porque o próprio filme trabalha nisso quando eles falam sobre a questão do Buzz não envelhecer, enquanto todas as pessoas no planeta ali acabam envelhecendo. E vale uma menção que isso é abordado no documentário original do Disney Plus, de 30 minutos mais ou menos, vale muito a pena assistir porque ele é curtinho, mas que dá muita ideia, que é o documentário Além do Infinito.
bonito, que mostra justamente o diretor, os produtores que eu tinha comentado no outro vídeo também, falando sobre essa construção de narrativa. Então é muito interessante. E também todo o histórico do Buzz. Então vale a pena, é bem curtinho e é bem interessante de assistir a produção. Mas esse plot do vilão é relativamente surpreendente, porque eu não esperava que eles iam trabalhar com essa coisa de passado e presente, porque eles já estavam desenvolvendo essa ideia com a questão da passagem de tempo, do Buzz não envelhecer e as outras pessoas sim, mas trazer uma outra versão, uma coisa quase de multiverso mesmo, foi bem interessante, foi algo inesperado. Eu fiquei passada quando vi essas informações. E eu acho que funcionou para a narrativa. Acho que ficou um pouco confuso, sim, para entender como essa questão de viagem no tempo funcionou, porque é sempre um assunto delicado de se trabalhar em alguma produção cinematográfica. Eu comento isso no vídeo que eu falo, por exemplo, sobre multiverso, que eu vou deixar aqui para entender um pouco como é que funcionava o multiverso da Marvel, enfim. E tem que ter uma coerência narrativa dentro desse universo. Ficou um pouco confuso, mas a gente acaba aceitando um pouquinho, suspendendo um pouco essa realidade, lembrando que é um filme de ficção científica, então tem um pouco dessa suspensão de descrença para que a gente possa aproveitar o filme, mas acho que funcionou muito bem para mostrar que o grande vilão não é exatamente a questão do Buzz, mas é a questão da arrogância dele, que ficou marcada e que é trabalhado no filme, como eu disse, com várias camadas e outras questões secundárias, mas ali a gente vê a modificação do Buzz regular, né? Vamos botar o Buzz que a gente está acompanhando no filme, que entendeu que ele precisava da ajuda das outras pessoas e que ele não tem que mudar a vida das outras pessoas só porque ele acha que isso é certo. Enquanto o Buzz, versão Zurg, entende que ele precisa voltar lá e viver aquela vida com a Alicia e viver a vida de patrulheiro espacial, o Buzz que a gente está acompanhando entende que a Alicia viveu a vida dela. Não era a vida planejada, não era a vida que eles tinham pensado, mas foi uma vida que ela curtiu muito. Quando a gente tem as aparições dela em versão holográfica, gente, não tem como não se emocionar, porque a gente entende que ela viveu a vida. Então, no fim, o Buzz entende que aconteceu, foi assim que a vida se fez e ele tem a chance de viver uma vida. A Alicia viveu a vida dela. Então ele não tem que querer mudar aquilo só porque ele quer. Ele agora vai ter que viver uma nova vida. Então funcionou muito bem. Eu acho que tem uma mensagem muito legal nesse filme. Acho que o filme consegue trabalhar bem. Tem momentos ali que fica uma coisa meio perdida, mas eu acho que ele se encontra no fim. Quando a gente fala sobre essa questão de viagem no tempo, como eu disse, é um pouco complicado, mas eles conseguem contornar isso e fazer uma aventura que é muito divertida e que tem sim um coração muito belo da Pixar. É energia aqui, ó. Lá em cima. Mas e vocês, o que vocês acharam do filme? Gostaram? Acho que ficou muito confuso? Me conta aqui nos comentários. E também quem ainda não se inscreveu no canal, gente, tá na hora, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho, porque tá saindo conteúdo toda semana e esse é o segundo vídeo que eu falo sobre Lightyear. É um filme que eu acho que sim, emocionou muito, funcionou muito bem. Não é o melhor filme da Pixar, porque a gente sempre tem que falar sobre isso, que a Pixar tem filmes excelentes ali, e esse não é diferente, é um filme muito bom, muito gostoso de assistir, e fica a dica para vocês assistirem. E se ainda não me segue nas redes sociais, também aproveita e já me segue lá, porque tá saindo conteúdo todo dia para falar sobre todos os universos da Disney. E eu vou ficando por aqui, muito obrigado para quem ficou até o final, e aqui do lado eu vou deixar a recomendação de um outro vídeo que com certeza vai mostrar outra história de aventura com muito coração, muita alma e também muita paixão por esse e outros universos da Disney. Muito obrigado, até a próxima e registro da missão. Patrulheiro Espacial Patrick desligando. Até mais.